Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Desde já eu quero te agradecer, você que é inscrito no canal, você que me acompanha, tem me acompanhado, até aqui, tem curtido, tem interagido comigo. Eu respondo sempre que posso, tá? Porque eu estou sempre preparando matérias para trazer para o canal. Mas eu estou sempre dando uma olhadinha lá, respondendo alguns comentários de alguns inscritos. Isso é importante, tá? Eu sempre respondo. E você que ainda não é inscrito no canal, você que passa por aqui, assiste os vídeos, mas não se inscreveu, é só você clicar em inscrever, aí mesmo na plataforma vai estar escrito assim, ó, inscrever. Você clica ali, que a partir daí você vai passar a receber notificações quando você clicar no sininho. Todas as vezes que eu subir um vídeo novo aqui, você já sabe, corre lá, porque o pastor Josué já subiu mais um vídeo da Escola de Profetas. Lembrando que esses vídeos, muitos desses vídeos, estarão sinalizados lá na playlist Escola de Profetas. Meu WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse em me convidar para uma mentoria ou para dar uma palestra no seu grupo, na sua célula, tá bom? Tudo isso de forma gratuita, eu não cobro, tá? Jamais nem cobrarei para poder ministrar uma palestra, para crescimento ministerial, para crescimento da sua igreja, do seu grupo, da sua célula. Bom, o assunto de hoje, eu vou falar sobre sinais de uma autoridade espiritual reconhecida. Repetindo, sinais de uma autoridade espiritual reconhecida. Tá? Eu vou falar sobre isso. Autoridade, poder. O que é autoridade? O que é poder? Será que é diferente? Pastor, tem diferenças entre autoridade e poder? Mas autoridade e poder não é a mesma coisa? Não. Autoridade é autoridade, poder é poder. Olha, eu já te adianto que esse vídeo, tá imperdível. Esse estudo aqui está imperdível. Eu vou fazer o máximo para eu poder me aprofundar de forma sobrenatural, para você aprender o máximo, extrair o máximo desse estudo aqui, tá bom? Vou tentar não ser muito longo, para que o vídeo não possa ficar muito grande, Na hora de editar, eu ter também uma facilidade. Vamos lá. Ninguém se submete a uma autoridade quando ela não é reconhecida, que é dada por Deus. A autoridade reconhecida por Deus é quando você exerce uma posição no mundo espiritual. Aqui, Deus valida a sua autoridade. A autoridade só é válida no mundo espiritual quando ela é estabelecida por Deus. Você precisa entender isso aqui. Você precisa entender que a autoridade, ela só é válida no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, quando ela é outorgada por Deus. Ninguém reconhece uma autoridade quando ela não é dada por Deus, quando ela não é validada por Deus. Quando as pessoas olham para um ministro ou para um líder, e nesse ambiente de liderados, você vê muita confusão, você vê muita falta de honra, falta de respeito, pessoas criando motins dentro do organismo celular ou dentro da comunidade cristã,
ou no meio dos seus liderados. Isso é um sinal de uma autoridade que não é reconhecida. Mas existem diferenças. Existe a diferença daquela autoridade que ela é outorgada por Deus, mas não é reconhecida pelos homens na terra. Por quê? Por causa do caráter de quem exerce uma posição de autoridade. E há daquelas pessoas também que elas exercem a posição de autoridade, mas o seu comportamento não condiz com a posição de autoridade em que ela está. Existem pessoas que estão em posições de autoridade, mas não foram delegadas por Deus. Existem pessoas que estão em posições de autoridade, mas elas não foram autorizadas por Deus a exercer a autoridade naquela posição. Muitas pessoas estão exercendo autoridade em posições erradas. Muitas pessoas estão exercendo autoridade em lugares onde não foram outorgados para estar. Porque toda autoridade, ela é autorizada, delegada, credenciada no mundo dos espíritos e reconhecida lá quando ela vem de Deus. Vocês precisam entender isso. Autoridade é a capacidade de gerenciar o que já existe ou criar do zero o que não existe. B. Ela também é a continuação de uma construção. Você precisa entender isso aqui. A autoridade, ela é a capacidade de gerenciar o que já existe ou criar elementos, tá? Do nada, criar elementos que não existem. Há daquelas pessoas que elas estão em posições de autoridade e elas têm a capacidade de desenvolver, criar e multiplicar o reino de Deus. E há daquelas pessoas também que elas estão em posição de autoridade, elas estão dando continuidade a um ministério, a um chamado que foi iniciado por alguém. Então ela tem a capacidade de continuação, de dar prosseguimento ao ato de construção de algo que já foi estabelecido lá atrás. Então, autoridade e capacidade, ela andam junto. Você precisa ter a capacidade dentro da autoridade delegada por Deus no mundo dos espíritos para você gerenciar. Primeiro, a primeira coisa que o líder ou o pastor ou você que almeja o ministério profético, a primeira coisa que você precisa entender é que a autoridade, ela sempre será reconhecida na terra pelos homens quando o caráter ele é moldado pela palavra de Deus. Quando o seu caráter ele é identificado com o caráter de Cristo. Seus liderados olham para você e testemunham a respeito de você. Então, a autoridade reconhecida por homens e liderados na terra, elas existem alguns princípios que são estabelecidos para que a autoridade diante dos homens, a quem Deus delegou, ela seja reconhecida. Vou lhe dar mais exemplos mais à frente. 3.
Poder é quando você tem a capacidade de gerenciar a autoridade recebida por Deus no mundo espiritual. Vou repetir. Poder é quando você tem a capacidade de gerenciar a autoridade recebida por Deus no mundo espiritual. Jesus disse aos discípulos assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, lembra que eu disse lá em cima sobre autoridade? Existem alguns princípios estabelecidos que não podem e não serão e não foram na vida de Jesus ultrapassados. Primeiro, quando Jesus não começa o seu ministério antes de receber o Espírito Santo. Primeiro, Jesus, ele se batiza, recebe o Espírito Santo. Segundo, após ele receber o Espírito Santo, ele no livro de Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz, agora é-me dado poder. Quando ele recebe poder, o que ele faz com esse poder? Ele delega uma chave, uma credencial de autoridade nas mãos dos discípulos. Para quê? Para que os discípulos tenham credenciais no mundo dos espíritos para pregar com poder. Vou repetir. Quando Jesus olha para os discípulos, ele diz, é-me dado, ou seja, Deus deu poder para Jesus e Jesus abriu chaves, credenciais, deu credenciais para os discípulos para que eles pudessem acessar o mundo dos espíritos com a autoridade do poder de Deus para batizar no nome dele, curar no nome dele, expulsar demônios no nome dele e pregar o evangelho a toda criatura no nome dele. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, autoridade, poder é poder. Quem busca poder sem autoridade delegada atrai os homens. E quem busca a autoridade de Deus atrai o coração de Deus e recebe poder de governo. Foi o que aconteceu com os discípulos. Enquanto os discípulos não receberam a credencial, os autorizando a acessar o mundo dos espíritos, para que eles pudessem exercer o ministério com poder, eles não saíram do lado de Jesus. Eles não se afastaram de Jesus. Entendem isso? Você está entendendo isso? Então, quando Jesus ele começa o seu ministério, ele recebe o Espírito Santo. Após ele receber o Espírito Santo, ele recebe o poder de Deus. Quando ele recebe o poder de Deus, ele entrega chaves que habilitam os discípulos a pregar o evangelho no nome dele, através do poder de Deus, com autoridade. Então, ou seja, nenhuma autoridade é reconhecida no mundo dos espíritos se não vier assinada pelo poder de Deus. Então, os demônios, eles não se submetem ao nome, ao seu nome. Eles se submetem à autoridade que há sobre a sua vida, delegada por Deus, através do poder enviado de Deus a você. Então funciona exatamente assim. Deus ele te dá autoridade. E autoridade é uma credencial. Poder é para exercer domínio.
autoridade é para controlar com poder e governar. Você precisa entender isso aqui. Foi por isso que Jesus disse: eu vou lhes dar poder. Ou seja, eu estou dando poder a vocês. Me dado poder no céu e na terra, tá? E agora, após isso, eu lhes dou a credencial no mundo dos espíritos para vocês operarem até mesmo obras maiores ainda das que eu fiz. Entenderam isso? Veja que Jesus recebeu o poder, ele não invocou o poder e nem orou pedindo a Deus poder. Muitas pessoas oram pedindo o poder de Deus. Senhor, me dá poder. Senhor, manifesta o teu poder. Senhor, manifesta o teu poder. Senhor, me dá poder. Mas não sabe o que significa, não sabe a dimensão da oração. Não tem sabedoria nem entendimento para poder diferenciar o significado de poder e autoridade. Veja que ele recebe o poder e entrega chaves de autoridade para os discípulos acessarem o mundo dos espíritos para que pudessem caminhar na chamada ministerial. Então os discípulos jamais seriam reconhecidos lá no mundo dos espíritos, eles jamais operariam no mundo dos espíritos se eles não recebessem a autoridade da parte de Deus através do nome de Jesus. Então, por isso que existem pessoas que, quando operam no ministério ou na chamada da libertação, tem um vídeo que eu falo sobre ministério e chamada, tá? Existe coisa diferente entre chamada e ministério. Entre dom e chamada. Tem um vídeo meu aí que eu falo a diferença entre dom e chamada. Tem gente que tem dom, mas não tem a chamada. Quem tem a chamada tem o dom. E quem tem um dom nem sempre tem a chamada de acordo com o dom. Então tem um vídeo meu aí. Se não tem, eu vou fazer um outro vídeo dentro dessa playlist Escola de Treinamento Escola de Profetas sobre a diferença entre dom espiritual e chamada ministerial ou chamada espiritual, tá? Então vamos lá, voltando aqui. Você precisa entender isso. Vamos lá. Poder de Deus é para serviço. A autoridade de Deus é para você acessar e ser reconhecido a exercer com poder no mundo dos espíritos o seu ministério. Vou repetir isso aqui que é muito importante. O poder de Deus é para serviço. A autoridade de Deus é para você acessar e ser reconhecido a exercer com poder no mundo dos espíritos o seu nome, o seu ministério. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando Jesus chegou a uma determinada cidade, havia um jovem possesso de espírito maligno. Quando ele avista Jesus, automaticamente ele reconhece. Por quê? Porque Jesus era conhecido no mundo dos espíritos. Jesus tinha autoridade no mundo dos espíritos. Entende? Jesus tinha poder e autoridade no mundo dos espíritos. Então, quando aquele demônio ele olha para Jesus, ele imediatamente identifica. Aí ele fala assim, ó: o que queres aqui, Jesus de Nazaré? Ainda não é chegado a minha hora. Vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus continua ouvindo. Aí ele diz assim, ó: permita-me que possamos acessar os porcos. E aí Jesus diz assim, Jesus dá uma voz de comando.
Ele diz assim, ó, vai. E aí, o que acontece? O espírito maligno sai daquele corpo e acessa aqueles porcos. E aí aqueles animais, eles se precipitam no desfiladeiro e obviamente ali morrem. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o poder e a autoridade de Jesus reconhecida no mundo dos espíritos. Entenderam? Nem sempre quem tem autoridade recebe poder, mas quem recebe o poder recebe autoridade de acesso. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito importante. Nem sempre quem tem autoridade recebe poder. Ou seja, quem tem autoridade nem sempre recebe poder. Porque poder é para serviço. Mas quem recebe poder, mas quem recebe autoridade, recebe o poder para acesso. Recebe credenciais para acesso. É por isso que quando Jesus ele chegava numa cidade, os demônios se submetiam. É por isso que quando Jesus ele vai perguntar aos discípulos, ele olha para os discípulos e diz assim, o que dizem sobre o meu nome por aí? Jesus não está falando somente do nome dele. Tem um vídeo aí na playlist que eu falo sobre isso também. Jesus não está falando que ele estava curioso por saber o que estão falando do nome dele. Jesus estava falando sobre o nome dele no mundo dos espíritos. Porque Jesus ele queria testar a autoridade que os discípulos possuíam através do conhecimento do nome de Jesus no mundo dos espíritos. Entenderam? Por isso que Jesus por isso que os discípulos olham para ele e perguntam, mestre, mas por que aquele povo lá jejua e nós não jejuamos? Aí Jesus olha para ele e diz assim, ó, fique tranquilo, calma, que vai chegar um tempo em que eles terão que jejuar tanto quanto aqueles que não jejuam. Ou seja, vai chegar um tempo em que vocês também terão que jejuar da mesma forma que eles jejuam, ou da mesma forma que eles jejuam, vocês também terão que jejuar, vice-versa. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que eu não estarei com vocês mais aqui, e será necessário o jejum. Era isso que eu estava falando. Vocês estão entendendo? Então, poder é para serviço. Existe diferença entre poder e autoridade. Quem recebe poder é para serviço. Porque quando Jesus recebe poder, ele delega, ele entrega credenciais para os discípulos exercerem a chamada. Então só pode exercer a autoridade sobre alguém a quem Deus constituiu poder. Vou repetir isso aqui. Só pode exercer autoridade sobre alguém, ou reconhecida no mundo espiritual, a quem Deus constituiu, ou a quem Deus derramou poder, ou a quem Deus entregou o poder. E aí você tem autoridade para delegar credenciais, abrir portas para que a chamada ou ministério seja exercido na vida de alguém, ou alguém exerça o ministério. Mas hoje é o contrário. Tem muitas pessoas que usurpam o poder que não lhes foi dado, exercem uma autoridade sobre alguém que não lhes foi confiada. E o resultado disso aí é uma catástrofe sem precedentes. Por quê? Porque a autoridade ela está ligada
a gerenciar territórios, porque não há como exercer autoridade sem poder. Só exerce autoridade quem tem poder. Só exerce autoridade a quem Deus lhe entregou poder. Então, quando você olha para um líder confuso, quando você olha para um líder que dentro da sua comunidade ou no seu meio de liderados, ou na sua célula, as pessoas não querem participar, as pessoas não comparecem em algum evento, ou não participam de determinados cultos, a sensação aqui dá, aqui de longe, que parece que tem que implorar para as pessoas ofertarem, dizimarem, participarem de um determinado culto específico, é sinal de que essa autoridade na sua vida não é reconhecida. É um sinal grave. É importante que você busque o conhecimento. É importante que você estimule os seus liderados. É importante que você... Eu ensinei aqui que o ministério profético são 5. E esse dedo aqui da mão, os dedos da mão, eles simbolizam 5 ministérios. O primeiro é apóstolos, apóstolos, pastores, evangelistas, diáconos e presbíteros, e o último, mestre. De todos os 5 ministérios, o mais importante não é o apostolado, não é o evangelista, não é o pastorado e nem o diaconato. É o ministério do ensino, porque esse aqui tem autoridade para ensinar todos os outros. Então, o seu ministério deverá começar sempre pelo ensino, pelo discipulado. Como é que você identifica a ausência de autoridade e de reconhecimento ministerial na sua vida? Quando o seu ministério começa pela autoridade. Quando você começa o seu ministério pela autoridade, ou quando você quer alargar a sua chamada pela autoridade, o resultado disso é o fracasso. O resultado disso é inchaço. O resultado disso é vários problemas dentro da sua igreja, porque ele não é fortalecido pelo ensino, ele não é fortalecido pelo discipulado, ele não é fortalecido pelo crescimento do conhecimento da palavra. Vários ataques espirituais começam a ocorrer. E aí, sinais começam a ocorrer de que você está em perigo. Mas muitos líderes não conseguem reconhecer que estão em perigo, que estão com problemas, não buscam mentoria, não fazem conexões com homens de Deus, se enclausuram. Esse é o meu ministério, essa é minha chamada. Não, eu não vou me misturar com A, com B, porque aqui nós somos assim. E aí tem medo de perder, porque ovelha gera ovelha. Não é liderança que gera ovelha. Quem gera ovelha é a ovelha. Porque a ovelha, ela vem, se alimenta do seu pasto, o alimento é bom, ela volta e traz toda a família com ela. E além de trazer a família, traz os amigos conhecidos. Esse é um sinal de que a sua liderança e a sua autoridade, ela é reconhecida. Então, se você chega hoje numa igreja que você não vê isso, ou na sua igreja você não vê isso,
você tem um problema grave. Então guarde esse estudo, compartilha, assista de novo se precisar, anota, aplica isso no seu ministério, aplica isso na sua célula, converse com amigos, se inscreva, curta. E eu vou repetir alguns pontos aqui que são extremamente importantes. O primeiro deles é, guarda isso, quem busca poder sem autoridade delegada atrai o coração dos homens. E quem busca a autoridade de Deus atrai o coração de Deus e recebe o poder de governar. Guarda isso. Tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao fim. Lembrando que esse vídeo vai estar lá na playlist Escola de Profetas, tá bom? Vai lá, assista aos outros vídeos que estão lá também. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Paz e prosperidade e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.